a, a Renata. Agradeçamos a Deus pelo seu santo evangelho. Agradeçamos ao Senhor por ele ser a palavra viva que nos acompanha. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos alimenta. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença. Obrigado, ó Deus vivo, ó Deus maravilhoso, Deus bendito. Nós te exaltamos, te glorificamos e te rendemos graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora eu passo a palavra para a nossa coordenadora diocesana de formação, a Renata de Orizona, dando fruto Orizona, hein? Então, e aí, Renata, é contigo. Amém, Deus seja louvado. Então, né, nós estamos na nossa segunda etapa da nossa formação, né? Quarta-feira passada a gente abordou a estrutura de núcleo, né? O tema da nossa formação, elementos da reunião de oração e estrutura de núcleo. Então, a gente abordou a estrutura de núcleo e hoje a gente vai abordar sobre os elementos da reunião de oração. Então, o Luiz André já me apresentou, né? Sou a Renata de Arizona, eu participo, tenho a graça de participar, de ser serva do grupo de oração Jesus Misericordioso, no qual eu coordenei 2 anos, e agora, atualmente, eu disse sim para esse chamado, né, de estar à frente do Ministério de Formação da nossa Diocese de Ipameri, né? Deus seja louvado por isso. Então, eu quero trazer aqui, já abordando já no início, já introduzir já nosso tema norteador para o ano de 2021. A gente vai ouvir muito falar sobre esse tema, né, que é descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, o Senhor, nesse ano, ele nos pede a ser testemunhas, né? Nós, Renovação Carismática Católica, nós vamos ser testemunhas. Testemunhas de quê? A gente só testemunha aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente presencia, né? Não tem como a gente presenciar, testemunhar algo que a gente não presencia, algo que a gente não vive, que a gente não experimenta, né? Então, nós somos chamados a ser testemunhas, né, vivas, né, então nós precisamos conhecer e estarmos presentes, né, nesse momento, é isso que o Senhor nos pede, Renovação Carismática Católica. Também já está introduzindo, né, um material que o nosso presidente nacional, Vinícius Simões, né, nos orienta aí para 3 anos, né, no ano passado, nesse ano e o próximo ano, nesse triênio aí de coordenação dele, que é Eu te constituí sentinela na casa de Israel. No ano passado, a gente estava trabalhando resgatar a identidade da RCC. Esse ano, a gente está trabalhando guardar. Nós vamos ouvir muito falar do guardar. Esse verbo aí, guardar. Guardar o quê? Guardar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo ele seja batizado no Espírito Santo, né? E ano que vem a gente vai propagar essa identidade. Então, quero falar um pouquinho mais desse guardar. A gente também só guarda aquilo, né? Esse guardar é no sentido de proteger, de vigiar, né? A gente só guarda aquilo que a gente dá valor. A gente só guarda aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente ama. Se a gente conhece e a gente ama, a gente guarda, né? Na sua casa, você não vai guardar algo, ou na sua vida, ou no seu coração, algo que você desconhece. Então, é necessário que a gente conheça para que a gente possa guardar. E também em comunhão com o nosso pastor maior, nosso Papa Francisco, né? Esse ano que ele intitulou aí o ano a São José, né? Nós temos muita coisa e eu vejo quanto a igreja é bela, né? A gente precisa caminhar em unidade. O ano a São José que ele é o guardião da igreja católica, né? Ele que é patrono, ele que protegeu, ele que guardou a Sagrada Família, ele é o guardião da Sagrada Família. Com certeza, o plano de Deus, né? São José estava ali incluso,
Então, ele soube ouvir a voz de Deus, ele protegeu a Sagrada Família, ele que protegeu o menino Jesus. Por que que ele protegeu? Porque ele conhecia, ele sabia ouvir a voz de Deus. Quando o anjo, né, aparecia a ele, o anjo que na Sagrada Escritura, que é a presença de Deus, né, quando o anjo estava na presença dele, que era a presença do Deus real, do Deus vivo, né, ele ouvia, ele sabia distinguir, né, que era o Deus que ele servia, era o Deus que ele amava, por isso ele obedecia, por isso ele protegia. E assim também nós somos chamados a voltar o nosso olhar, né, para São José e tê-lo como modelo para nós. Então, assim, eu me alegro muito, né, de falar que esse ano ele é intitulado a São José. Eu sou muito devota a São José, tenho um apreço muito grande, uma devoção muito grande. E é uma alegria a igreja hoje perceber, né, que nós precisamos também voltar o nosso olhar para São José, para o lugar que ele tem na igreja, né, nosso patrono, nosso protetor, né, e aí vai tudo fazendo uma relação, né, testemunhas, sentinelas, né, que temos aí como modelo intercessor São José. Por isso, nós estamos aqui também para aprender um pouco mais, para você também conhecer um pouco mais do seu grupo de oração, né? Saber um pouco mais dos elementos da reunião de oração. Nós hoje vamos abordar alguns elementos aqui da reunião de oração, que é o segundo momento do grupo de oração. O grupo de oração, ao todo, é composto por três etapas. A primeira etapa, que é o núcleo de serviço, que foi abordado na primeira etapa que a gente falou. A segunda etapa, que é a reunião de oração. E a terceira, que é o grupo de perseverança. Hoje a gente vai falar da reunião de oração, do segundo momento apenas. E eu quero trazer, assim, a importância, né, desse grupo. O grupo de oração que a gente está falando, eu vou falar grupo, mas é a reunião de oração, que é aquele momento, que é uma vez por semana, que tem um dia e a data marcada. Às vezes, muitas pessoas, né, falam assim, hoje é dia da carismática, hoje é dia do grupo de oração, que é esse momento, que é esse segundo momento, que é a reunião de oração. Ele é a célula fundamental da RCC, ele é a cara da RCC. Então, se ele é a célula, ele tem que ter vida, ele tem que ter movimento, ele tem que produzir alimento. O seu grupo de oração, o meu grupo de oração, ele é um oásis de misericórdia, né? Ele precisa ali de proporcionar momentos com Deus, experiência com Deus. Ele é a intervenção de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Ele é a porta aberta, né? Ele facilita ali o nosso encontro com Deus. Ele é ali uma porta que vai. Nosso grupo de oração não é aberto, né? Não chega ali, não chega todo mundo ali, não entra quem quer no nosso grupo de oração. Então, ele é uma porta aberta que facilita o nosso encontro com Deus, né? E ele precisa de ter alguns elementos aí, como a oração, né? O nosso grupo de oração, como se diz o nome, né? Ele é de oração. E oração, nós precisamos, né, de alimentar o povo com oração. Muitas vezes, antes da gente participar do grupo de oração em si, nós também não tínhamos o hábito, né, de falar com Deus, de orar a Deus, né? Então, muitas vezes, chega alguém lá no nosso grupo de oração, não tem esse hábito também de falar com Deus, de orar, de rezar. Então, ali, nosso grupo de oração precisa de acontecer momentos de oração, né? Precisa de ter a experiência com Deus, né? O nosso grupo de oração, ele precisa proporcionar isso. Quando eu experimento Deus, eu tenho uma nova percepção de Deus, eu tenho um novo olhar voltado para quem é Deus, né? Quando eu experimento, tenho mais vontade de estar mais perto, mais próximo de Deus. A minha percepção, o meu olhar muda. E também precisa de ter conversão. A partir do momento que eu experimento Deus, né, que eu conheço Ele, que eu tenho aquele contato com Ele, a minha vida precisa mudar, né? Precisa tomar outros caminhos. Assim também aquelas pessoas que participam do nosso grupo de oração, né? Precisa de experimentar Deus, né? O batismo, a efusão em si, e a partir dali trazer uma conversão, né? Mudar de rota, mudar de caminho. E também nosso grupo de oração precisa proporcionar formação.
porque a formação, né, ela apresenta realmente aquilo que é. Então, eu só amo e guardo aquilo que eu conheço, né, e a formação vai proporcionar isso nos nossos grupos de oração. Então, o seu grupo de oração, o meu grupo de oração, precisa, né, levar os participantes a experimentarem o Pentecostes pessoal, né? Ele precisa de ter uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança, né, de percepção de vida. A gente estava no caminho, né, e muda. A pessoa entra dentro do grupo de oração e sente, nossa, como é bom estar aqui, nossa, eu quero voltar. Então, nosso grupo de oração precisa de proporcionar esses momentos. Lá, da outra vez, né, o Luiz André até disse que o grupo de oração em si, ele estava localizado lá no Atos dos Apóstolos. Quem quiser pegar a palavra aí, só para a gente localizar mais uma vez, pode pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O núcleo de oração está lá do versículo 1 ao versículo 4, e a reunião de oração em si, no qual a gente está abordando, está lá no versículo 5 até o versículo 41. Se quiser deixar anotado, pode deixar anotado para você fazer uma leitura depois. A gente não vai ler tudo, mas eu vou ler aqui uma parte, do versículo 5 até o 6. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um que os ouvia falar na sua própria língua. Palavra do Senhor. E dá continuidade até o versículo 41. Eu não vou ler, que é um pouco extensivo. Então, o momento da reunião de oração é aquele momento que a multidão, que o povo, ele é evangelizado, né? Ele testemunha ali a graça de Deus, eles testemunham ali, né, os carismas, né, eles vão acontecer naquele momento que está acontecendo a reunião de oração. Ele tem o seu coração tocado, muitas pessoas, elas choram, né? Muitas pessoas são curadas, né, emocionalmente, fisicamente, há curas ali no meio, né, e para isso, nós precisamos, né, de proporcionar também um ambiente favorável para que isso aconteça, né. Nós precisamos, antes de acontecer, antes do povo chegar na igreja, nós que somos servos, coordenadores, né, isso antecede a reunião. Chegue mais cedo você com o seu núcleo, com a sua equipe de serviço, né, organize o ambiente, prepare todo esse ambiente, as cadeiras, né, se for possível, coloque o tema ali que foi discernido o rema, que foi discernido ali no núcleo de oração, né, reze com a equipe, né, não chegue ali já frio ali na frente e comece a servir. Tenha um momento, vai ao Santíssimo, se for na igreja, com o pessoal, reze, esteja ali em unidade, já ali preparado para aquele momento. Prepare esse ambiente para que ele já esteja ali, já aquecido, para quando as pessoas chegarem ali, se sentirem confortáveis naquele lugar. Acolhida, né? O pessoal que fica ali do promoção humana, esteja ali já antes do pessoal chegar, né? Para fazer uma boa acolhida, para estar ali com alegria ali na porta recebendo o povo que chega, né? E a reunião em si, o Ministério de Música também, quero até já falar, o Ministério de Música, né? Chegue um pouco antes, né? Para ligar ali os equipamentos, microfones, né? Porque é necessário já que quando começar já esteja tudo organizado. A reunião, quando ela começa, ela tem 3 momentos que eu vou abordar, acho que o Luiz André depois você vai falar, mas eu já vou introduzir, que é a acolhida, o início ali, quando já inicia o grupo de oração, a acolhida, o momento mariano e a animação. Essas 3 etapas, elas são de responsabilidade do Ministério de Música, né? Por que é do Ministério de Música? Para que não haja muita queda durante o grupo de oração, durante a reunião de oração. Então, essa acolhida, eu quero falar um pouquinho dela, que é aquela acolhida de boa noite, a paz de Jesus, né? Quando esse ministro de música, ele for fazer essa
acolhida, que ela seja uma acolhida calorosa, né? Eu já presenciei muito acolhidas assim, ó. Por exemplo, hoje estava um dia bastante quente, né? Pelo menos aqui. Aí a pessoa vai falar, boa noite. Aí ele já começa assim, nossa, mas estava tão calor, tão difícil, você está cansado? Aí já começa falando das coisas ruins, né? Então, nesse momento da acolhida, você tem que motivar a igreja, né? Boa noite, seja bem-vindo, né? Que bom que você veio. E lança ali uma motivação, uma profecia até, né? Por exemplo, o reino é o amor de Deus, né? Meu irmão, o Senhor hoje quer derramar o amor na sua vida, na sua família. Você crê nisso? Então fica de pé, já motiva a igreja, né, a receber aquilo, né? As pessoas elas já vão ter aquela expectativa, nossa, vai acontecer algo aqui, né? Eu vou receber algo. Então elas já vão ficar com o coração ali já querendo algo ali. E o momento mariano, né, que é também do Ministério de Música, ele pode ser um momento curto, ele não precisa ser um momento ali grande, né? Ele pode ser um momento curto que tenha três aspectos, né? Quando você fizer esse momento mariano, você for consagrar, né, seu grupo de oração, se coloque diante da presença da Virgem Maria como filho, né? Se coloque ali diante dela, fala assim, mãe, eu sou teu filho, né? Já consagrando o grupo de oração, peça às pessoas também para consagrar suas casas, suas famílias, leve a pessoa a consagrar também o que ela está ali, o que ela precisa, né? E peça a intercessão da Virgem Maria. Se quiser cantar uma canção, uma música, tranquilo. E uma coisa que eu quero falar também é que o terço, ele não é um elemento do grupo de oração. Às vezes, né, tem grupo de oração que inicia, que reza o terço antes do grupo de oração. Então, se o seu grupo de oração começa às 7h30, reze o terço antes, porque ele não faz parte de elemento de grupo de oração, né? Ele é uma oração intercessora, que antecede a reunião de grupo de oração. E a animação, ela assim, é muito, muito importante no nosso grupo de oração, porque ela serve para abrir os corações, né? Muitas vezes as pessoas chegam já pesadas, né? Cansadas, né? Triste. A gente não sabe como que a pessoa está ali naquele momento. E nesse momento da animação, é o momento que a pessoa ela vai ali se abrir, né? Muitas vezes ela vai esquecer ali do seu problema, que ela estava ali no coração, da sua tristeza. Então, é aquele momento ali de descontração, né? E, assim, o Ministério de Música comece com músicas mais animadas, depois mais moderadas, depois músicas mais leves, né? Por quê? Para não haver também quebras, né? Quando... Deixa eu aproveitar seu espaço aí para falar, por enquanto você bebe água. Olha só, o que a Renata está falando é muito interessante, muito importante. E para não haver quebras, a gente precisa diferenciar uma coisa. Música de animação não é música de louvor, certo? Música de animação é música de animação. Para que serve a animação? A animação é um cântico preparatório para a introdução da oração. A animação tem, inclusive o Klaus, nosso coordenador estadual, ele sempre diz assim, que o Ministério de Música, né, aquele que está conduzindo ali o momento de louvor, ali fazendo a condução da oração, ele precisa observar nos pés das pessoas. Porque se as pessoas estão com o pé plantado no chão e não move, indica que elas ainda não estão preparadas para a oração. Olha que interessante. E quando essas pessoas, elas já começam a movimentar os pés, retirar a planta do pé do chão, indica que elas já estão abertas para a oração. Então, a animação é um momento preparatório das pessoas para a oração. Então, precisa ter muito discernimento. Por quê? Nem todas as... Eu preciso conhecer a ovelha. E aqui é muito importante.
Porque tem ovelha que não gosta daquelas músicas Ticutuca, Micutuca, né? Bilascãozinho, não gosta. E se você cantar essas músicas aí, você pode espantar a pessoa do grupo de oração. Agora, tem lugar que as pessoas são mais abertas a esse tipo de música, entende? Então tem que ter muito cuidado, conhecer as ovelhas para esse primeiro momento, sabendo que animação é diferente de louvor. É bom entender assim, o louvor é a Renata vai falar sobre louvor, né? Evidentemente, mas eu vou me segurar aqui. Mas entenda bem isso, é diferente, louvor de animação, e você precisa entender que a animação, ela dura quanto tempo? Até as pessoas estarem preparadas para a oração. Entende? Eu não posso, de repente, eu canto aquele tanto de animação sem motivo. Porque às vezes as pessoas já, no primeira música, elas já estão preparadas para a oração. Eu vou precisar de animação? Não. Eu já entro com a oração. Entende? O elemento, vou repetir de novo para vocês gravarem. O elemento animação é uma preparação das pessoas para que elas entrem em oração. Ponto. Pode continuar. Então, né? E aí, quando você já for finalizar, né, a animação, você já finaliza com uma música mais lenta, né, para criar um ambiente ali de oração, né, para quando você for passar para o dirigente da oração ou condutor de oração, para que esteja ali um ambiente já que ele possa entrar, para que não haja quebra muito brusca. E aproveitando também, já falando da animação, vou falar um pouquinho do canto, da música, né, que é um elemento fundamental no nosso grupo de oração. Por quê? Porque ele nos ajuda a entrar em oração. Ele abre as portas, né, para que a palavra ela venha com mais acolhimento no nosso coração. E qual que é dessa aqui? Sai daqui. Qual que é o ministério de música, né? Que é assim, nossa, qual que é o ministério de música essencial? O que o meu ministério de música precisa ter? Meu ministério de música, ele precisa de estar aos pés do Senhor, né? Ele não precisa de ser uma orquestra, ele não precisa de ter todos os aparelhos, né, de música, bateria, sei lá o que, tudo que tem aí, não precisa. Seu ministério de música, ele precisa de ser obediente à voz do Senhor, ele precisa ter unção, simplesmente isso, né? O ministério de música, ele precisa estar muito conectado ali com o dirigente, né, da oração. Ele precisa ter uma sintonia muito grande ali com o condutor. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, tiver música aí, também para os coordenadores, né, passar para os coordenadores de música aí, para os ministérios aí. Ministério de Música, ele faz parte do grupo da reunião de oração, ele está ali servindo, né? Então, as músicas que forem cantar no dia precisam estar de acordo com o rema que foi escolhido no núcleo de oração. E uma coisa, né? Jamais o Ministério de Música ele sai da reunião, da pregação, da reunião de oração. Por exemplo, ele entrou ali para servir desde o começo, do cantar o nome do Pai até o sair da igreja, o Ministério de Música está ali. Ele não sai dali para nada. Ele está ali auxiliando em tudo, ele é um suporte do dirigente de oração, né? Ele é um suporte ali com música de louvor, né? Com dedilhado para pregação, ele está ali atento a tudo, para na hora ali que for preciso ali, às vezes o dirigente de oração está conduzindo um momento ali de perdão, o ministro de música ele tem que ter noção, que cabe uma música de perdão, pregador prega uma palavra ali, vai para um caminho, o ministro de música, ele precisa de saber a música, né, que ele vai cantar ali no final, ali, para fazer a oração final. Então, o ministro de música, o ministério de música, ele está aí na reunião de oração o tempo todo.
Não é hora de ensaiar, não é hora de escolher música, né? O ensaio, ele antecede, ele é outro dia. Então, nesse momento, ele está ali pronto para servir, né? Para ajudar. É isso. Elisandra, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu só para a questão quanto à questão do canto, né? O Ministério de Música e os coordenadores, condutores de oração precisam ficar atentos. Porque quando o núcleo discerne o rema, como a Renata disse, o rema e vem de remo. Remo é direção. O remo é que dá freio no barco, na canoa, é ele que dá velocidade, é ele que direciona o barco para onde vai. Então, por isso que a palavra é rema. E rema é o resumo, é uma frase bem curta, resumindo tudo aquilo que Deus nos falou. Isso eu falei na formação semana passada. Então, é o resumo de tudo aquilo que Deus quer falar para nós, por meio da sua palavra, a toda a Assembleia. Só que tem um detalhe. O Ministério de Música ele precisa pegar o rema, precisa pegar a palavra, orar junto com os outros músicos e ali escolher as músicas mediante tudo aquilo que casa com a palavra. E a música, desde o início ao final do grupo, tem que trazer essa mensagem do rema. Se é amor de Deus, tem que ser do início ao fim do grupo, falando sobre o amor de Deus. Inclusive, quando a Renata falou sobre a acolhida, essa acolhida é diferente daquela acolhida que se faz lá na porta, que é o Ministério de Promoção Humana que faz, de receber as pessoas na porta. Mas lá na acolhida na porta, os irmãos têm que falar até o rema. Por exemplo, se o querigma é Deus, o amor de Deus, então você já vai falar lá na porta. Deus ama você. A paz de Jesus, Deus ama você. Você já está introduzindo no rema lá na porta. E quando começa a reunião, os irmãos, o amor de Deus é tão grande. Olha, veja aqui, eu já estou falando tudo sobre amor. Amém. Glória a Deus. Então, né? Tá, nós estamos lá na animação, né? E aí, eu quero trazer aqui um ponto aqui, né? Às vezes nós que somos coordenadores, né? Eu não sou mais, né? Ainda não me dei conta ainda que eu não sou mais, né? Mas os novos coordenadores de grupo de oração, às vezes nós paramos e pensamos, né? Nós estamos vivendo esse tempo, hoje é 6 de janeiro de 2021. Nós pensamos, né? Como que a gente vai atrair o povo para o meu grupo de oração? Como que eu vou trazer esse povo, né? Que antes vinha para o grupo de oração, até mesmo servos, né? Que muitas, às vezes, ali se esfriaram, se esmoreceram, deixaram de frequentar o grupo de oração, né? Não estão mais respondendo ao chamado, estão ali naquela frieza. Como que eu vou fazer para atrair o povo para o meu grupo de oração pós-pandemia ou no meio da pandemia que nós estamos? Como que a gente vai fazer? E até mesmo trazer outros, né, para o nosso grupo de oração. Como que a gente faz? Né? Então, é preciso, né, de ter algo ali que atraja algo ali que vai atrair esse povo, e esse algo ali é a unção, né? É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai ser o imã, que vai trazer mais um, e outro, e outro, e outro. Então, nós precisamos de... Nós medimos, né, o nosso grupo de oração, a unção, por isso, né? O Espírito Santo, ele precisa de estar ali o tempo todo, desde a acolhida até o final ali, precisa de ser comandado pelo Espírito Santo. Então, é ele que vai ser o autor ali do grupo de oração. Para isso, nós precisamos, né, de proporcionar momentos para que Deus, ele nos conduza. E um dos momentos, nós precisamos voltar, nossos grupos de orações, precisa de voltar o nosso olhar para o louvor, muitas vezes esquecido, né? Nós precisamos ensinar o povo a louvar a Deus. Nós, muitas vezes, até nós mesmos, temos dificuldade para louvar a Deus. Muitas vezes nós vamos louvar a Deus, mas a gente começa a obedecer a Deus. Lá no catecismo,
né, no parágrafo 2639, diz assim, ó, o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Cantam pelo que ele é, pelo que ele mesmo é. Dá-lhe glória por aquilo que ele é, e mais por aquilo que ele faz. Então, o louvor, a gente louva a Deus muito mais porque ele é do que porque ele faz. Se a gente for pesquisar também no dicionário, né, o que é louvor? Louvor é uma manifestação honrosa, é uma homenagem, né? No dicionário, no dicionário, no Aurélio, né, tem essa descrição. E também, o louvor, ele nos leva a cumprir aquilo para o qual fomos criados. Realiza-se em nós a expectativa de Deus a nosso respeito. Lá em Efésios 1,14 vai dizer assim que nós fomos criados para o louvor de sua glória. O louvor reconhece que Deus é Deus. Ele faz nos olhar para aquele que é, eu sou, né? Deus é Deus. O nosso louvor, ele não vai acrescentar em nada no que Deus é. Ele não vai mudar em nada. Mas ele vai nos conceder a graça de nos aproximar de Deus. Isso é um dom de Deus. Deus permitiu isso para nós. Nosso louvor vai trazer Deus o centro das nossas orações. A gente vai voltar o nosso olhar para Deus. Então, nós precisamos, né, de não só de ouvir, mas de experimentar, de fazer com que o povo entenda e compreenda isso. Nós precisamos de levar a nossa igreja, o povo que participa do nosso grupo de oração, a louvar a Deus por aquilo que ele é, né? Não somente por repetição, assim como o Luiz André estava falando no início, ele começou a fazer o louvor, ele dizia, né, que nós, quando entrarmos na presença do Senhor, para louvar a Deus, que nós louvamos Ele de todo o nosso coração, né? Que nós possamos abrir o nosso coração e começar a louvar Ele por aquilo que Ele é. O que Deus é? Hoje, ontem, o evangelho de ontem, hoje, eu estou extremamente apaixonada nesses dois evangelhos. E o evangelho de hoje, né, diz, né, de ontem, falava que o povo, ele andava como se não tivesse pastor. Hoje o Evangelho diz aí que ele diz para nós, não tenhais medo, né, coragem, né, então ali o Evangelho nos mostra que Deus, né, ele transcende aquilo que nós possamos ver, ele está muito mais acima do que aquilo que nós possamos tocar, do que aquilo que a gente possa enxergar, criar até. Então, olha para você, imagina só. Então, Deus, ele é superior a tudo. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é transcendente a tudo. Então, já acaba um louvor. Ó, vamos lá louvar. Vamos louvar a Deus porque ele é o nosso pastor. Senhor, eu te louvo e te bendigo porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor me alimenta, né? O evangelho de ontem falava isso, né? Que Jesus alimentou o povo. Ó, o Senhor me alimenta. O Senhor sacia a minha sede. O Senhor me leva a verdes pastos, né? Isso é o que Deus é. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. E a gente, esse dirigente de oração, ele precisa de fazer com que o povo, motivar o povo a louvar, levar ao povo a reconhecer isso que Deus é. E quando não é simplesmente o dirigente ir lá na frente e ficar falando, não. Disparar lá, falar isso, falar aquilo outro, não. Esse dirigente, ele precisa de motivar a igreja a louvar. Ele louva, ele vai dando ali as pistas, ele vai dando ali os sinais, e quando o dirigente vê que a oração está caindo, que o louvor está caindo, ele motiva novamente. Pode-se louvar a Deus por aquilo que ele faz? Sim, podemos render graça, né? Mas eu louvo muito mais por aquilo que ele é e agradeço por aquilo que ele faz. Senhor, eu rendo graças, né? Por isso que o Senhor fez na minha vida, né? Eu rendo graças por aquele outro, e assim vai acontecendo o louvor. O louvor, ele é uma oração poderosa, né? Que ele toca o coração. A gente, quando nós louvamos, nós tocamos o coração de Deus com o nosso louvor. Pensa uma igreja, né? Cheia de gente, todo mundo ali lançando palavras de carinho e de amor para Deus.
Pensa todo mundo ao mesmo tempo ali louvando a Deus ali, falando que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, né? Deus, ele abre o coração. Quando a gente louva, ao mundo espiritual. E quando a gente louva, a gente declara para esse mundo espiritual que Deus, ele está acima de toda e qualquer situação. Deus está acima de todas as pessoas, de todas as situações, de toda noite escura, de toda tempestade, né? A gente declara isso para o mundo espiritual e a gente vai ali, né? Trazendo no nosso coração alegria, vai trazendo uma satisfação espiritual, a gente vai trazendo ali Deus, o centro, engrandecendo Deus, e nós vamos nos colocando pequenos, né? Vamos nos reconhecendo pequenos, né? E vamos abrindo nosso coração para a majestade de Deus, aquilo que Ele é sobre nossas vidas. E depois, né, que a gente está louvando e vai louvando ali, acaba as nossas palavras. Aí é a hora que vem a oração em línguas, né? A oração em línguas, ela é um carisma, né, que ela vem na nossa fraqueza, ela vem para nos ajudar na nossa fraqueza. Não é uma amuleto, a gente não pode usar a oração em línguas como um amuleto. Por exemplo, a gente começa a louvar a Deus e mesmo antes que a gente louva a Deus, a gente já começa a orar em línguas, né? Não pode. A oração em línguas, ela é o Espírito Santo orando em mim e em você. Quando o Espírito Santo ele vem na sua fraqueza e ele começa a orar em você, diante da nossa fraqueza, ele vem em nosso auxílio, né? E Uma pausa, um parêntese aí, porque assim, nós aprendemos muito, principalmente o pessoal que tem mais tempo na renovação, se usava, até tem uma canção que falava orar na língua dos anjos. Não é correto falarmos orar na língua dos anjos, entende? É orar em espírito, porque é o espírito que ora em nós. Então não é orar na linguagem dos anjos, tá bom? tá bom. Essa oração em línguas também, ela não pode ser imposta, ela precisa ser conduzida, né? O dirigente de oração, o condutor de oração, ele não pode ficar ali com o microfone na boca, mandando a igreja orar em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Não pode. Essa oração em línguas, ela é natural, né? O Espírito Santo vai vir ali, né? Quando já não tiver mais palavras, né? A gente está ali louvando, 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 orando a Deus, né? E aí, quando já não tem mais o que dizer, né? A gente começa a orar em língua, todo mundo junto ali, vamos orando, orando ali. Ela não é imposta, não posso ficar dando esses comandos, mandando a igreja, né? Ah, língua, ah, vocês estão fracos. Não, isso não tá certo. E ali, quando acontece a oração em línguas, né? Que ela é natural, acontece a manifestação dos carismas, né, também, Deus pode curar ali nesse momento, Deus pode dar revelações, Deus pode mostrar cura física, né, pode manifestar os carismas ali nesse momento. Depois que a gente ora em línguas, que vai silenciando, né, automaticamente, ele não é uma coisa forçada, né, naturalmente todo mundo vai silenciando, e nesse momento é o momento da gente fazer silêncio mesmo, né? De a gente ouvir Deus, né? Às vezes, no momento da oração em línguas em si, Deus já mostra, ele já pode mostrar assim antes, mas quando a gente silencia ali para ouvir Deus, Deus fala. Deus sempre fala. Deus sempre fala. Muitas vezes nós não ouvimos, mas Deus sempre fala conosco. E aí? A gente faz o silêncio, a gente não precisa ter medo do silêncio. Não é hora de fazer dedilhado, não é hora de ninguém falar nada. Simplesmente ouvir a Deus, né? Deus vai falar. E aí é hora da gente deixar os carismas acontecer, né? A proclamação ali de palavra, de ciência, de profecia, de cura. É a hora da igreja falar também, ou do núcleo. E se ninguém falar, o núcleo fala. Porque o núcleo já rezou,
antes, né? O núcleo já falou com Deus, já ouviu Deus antes. Então, o núcleo ele precisa estar ali sendo suporte para aquele dirigente de oração. Ele não pode simplesmente desaparecer, não. Ele está ali para dar o suporte também. E depois que ouve a Deus, vem o momento de dar a resposta para Deus, né? Muitas vezes a gente fica sem saber, é muito duvidoso dar essa resposta para Deus. Muitas vezes, qual é a resposta que a gente dá? A gente agradece ou louva, né? Por exemplo, né? Deus, na hora do silêncio, fala que tem muita gente cansada, igual eu tô hoje, né? Tem muita gente cansada, que está curando pessoas cansadas. Qual que é a nossa resposta para Deus? Às vezes, né, eu já vi por aí, né, a gente começa a louvar, a Deus, obrigado, não sei o quê, te louvo, te bendigo por ter falado conosco. A gente tem que dar a resposta correta. Se Deus mostrou, Deus falou que está curando, é porque Ele quer curar. Então, o que a gente pode fazer nesse momento da resposta, né? Quem são as pessoas que estão cansadas no nosso meio? Levanta a mão. E aí a gente pede os outros irmãos para orar, né? Pela cura desses irmãos, pelo descanso, né? A gente pode conduzir uma oração ali falando, né? Assim, que você coloca o seu cansaço, né? Nas mãos do Senhor, que Ele Ele te descansa nesse momento, Ele que é o teu descanso, e vai conduzindo a oração, dando resposta para aquilo que Deus mostra, que aquilo que Deus aponta. Não é simplesmente louvar ou agradecer, é dar a resposta correta para aquilo que ele nos aponta. E se não tiver nenhuma resposta? E aí? O que a gente tem que fazer? Eu aprendi numa locução interior que o Senhor falou. Porque às vezes você ora, e não vem nada, ninguém diz nada, não há nenhuma proclamação. E aí? Essa hora, Deus está convidando a gente, sabe, a fazer o quê? Pega o mistério! Vai adorar o Senhor. Senhor, nós te adoramos. Aí você bota toda a comunidade a adorar o Senhor. Entende? Quando não vier resposta nenhuma, quando não vier nenhuma palavra, não houve palavra de profecia, não houve palavra de sabedoria, não houve palavra de ciência, não houve nada. Esse é o momento de adorarmos ao Senhor. Se é uma adoração em silêncio, não sei. É o Senhor que vai falar. Se é uma adoração falada, é o Senhor que vai falar. Só sei que aquela hora é a hora de dobrarmos os joelhos e adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Se Ele fala, Ele é Deus. Se Ele não fala, Ele continua sendo Deus. E é isso que nós temos que aprender, adorar. Amém? Pode continuar. Acabou. Continua. Não, é só isso mesmo, só para pontuar isso, porque às vezes a gente fica perdido. E aí, se Deus não falar nada, o que a gente fala? Porque a Renata foi pontual em dizer, olha, porque nós... Presta atenção uma coisa, irmãos. Cuidado, o diabo sempre vai te levar para aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? Você pedir assim, quem são as pessoas? Se foi uma palavra de ciência que veio para você. O que é mais fácil? Você falar assim, quem são as pessoas que estão agora com dor de cabeça ou que está com câncer, o que está isso? O que é mais fácil? Você dizer, obrigado, Senhor, pela cura, não é verdade? Do que você falar assim, quem são as pessoas? Aí, e se ninguém levantar a mão? Não é? A gente vai buscar o mais fácil. O que é o mais fácil? Vamos louvar o Senhor, então, pela cura. Não, nós temos que dar a resposta coerente. Qual é a resposta coerente? Quem são as pessoas agora que estão sendo curadas? Levanta a mão em nome de Jesus. E é assim que essas pessoas levantarem, porque às vezes as pessoas podem ter dificuldade também de levantar. Não quer dizer que Deus não está curando, mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade de levantar. E se não levantarem? Você vai insistindo, insistindo. Se não levantarem, você começa a entregar. Senhor, nós te entregamos toda essa situação, essas pessoas que estão em dificuldade, de proclamar a tua glória. Amém. E passa para frente.
Isso mesmo. Então, esses elementos, né, também a gente conhece ele como ciclo carismático, né, Luiz André? Está dentro do ciclo carismático que nos ajuda, não é uma receita pronta de como conduzir uma reunião de oração, porque o Espírito Santo, ele é livre, né? E aí, se a gente começa a colocar dentro da caixinha, assim, começa a colocar tudo, assim, encaixotado dentro da gaveta, né, a gente perde essa unção, né? Então, o Espírito Santo é livre, né? Talvez ali no começo da reunião de oração também não vai ser um louvor, né? Mas estou dizendo que o louvor, ele é um elemento nele crucial no nosso grupo de oração, ele é muito importante, né? Nós precisamos dar o devido valor ao louvor, né? Talvez ali no momento inicial do ciclo carismático, pode ser ali uma oração de, 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 de petição, uma oração de perdão, né? Como que fala a palavra que me fugiu? De ato penitencial, né? Pode ser uma outra oração, ou até mesmo de adoração. E depois, né, que a gente dá a resposta ao Senhor, vem ali a pregação, né? A pregação que entra o pregador também. Hoje, acho que não indica mais, né, Luiz André, para apresentação do pregador, né? Isso. Hoje, os elementos, né, a gente percebe que o grupo de oração não é um grupo de pregação. A pregação mais longa, ela vai ser destinada aos encontros, ao seminário, à experiência de oração, ela vai ser destinada a esses momentos. Nesses momentos, você pode se apresentar. Nesse momento do encontro, você pode se apresentar antes da pregação, não tem problema. Mas, dentro do grupo de oração, para não haver quebras, você segue, quem está conduzindo já dá uma dica para o pregador, ele já entra já naquele clima da oração, e aí já vai pedindo para os irmãos pegar a palavra e vai seguindo direto. E aí, se for um irmão de fora? No final, lá nos avisos, você apresenta o irmão, sem problema nenhum. Entende? O que é importante dentro dos elementos, não sei se eu voei um pouquinho aqui, antes da pregação, tem um ato penitencial, né? Você disse do ato penitencial? Eu falei que ela pode acontecer, né? Isso. O que é importante dentro do ato penitencial? Meus irmãos, o ato penitencial, ele é um ato penitencial, ele não é um sacramental, né? Não é sacramento. Então, assim, a pessoa está em pecado grave, ela precisa confessar. Obviamente que todas as vezes que eu me penitencio, pedindo perdão a Deus, os pecados veniais, né, eles podem ir embora, eles vão embora, por um arrependimento ali naquela hora. Esses pecados vão se embora mesmo. Porém, é importante sempre que, quando o irmão está conduzindo, sentir que ali há coisas mais pesadas, é importante orientar os irmãos, né, dentro do ato penitencial mesmo. Né? O Senhor, ele nos perdoa, mas é importante que nós visitemos a confissão, que nós busquemos a confissão com o sacerdote, sempre introduzir nesse sentido. O ato penitencial, ele justamente para acontecer, é preciso que reconheça o pecado, que arrepende, que peça perdão com sinceridade e que se proponha a viver e evitar aquela situação de novo. Né? Dentro da pregação, em que a Renata diz, que é importante, dentro do tempo, a gente estipula assim. Assim, eu confesso que eu, Luiz André, tenho dificuldade também nessa questão própria, porque eu tenho dificuldade de ser resumido, né? Tem gente que tem um pensamento mais resumido, ele consegue. Mas é importante a gente se esforçar nisso. Se um grupo é de 1h30, então ali a pregação deveria ser em torno de 15 minutos. Se o grupo é de 1 hora, no caso, seria uma pregação de 10 minutos. Obviamente que nós não podemos ser legalistas do tipo, né? Que, nossa senhora, eu não sei o que, perde a paz porque... Não, calma. E a gente vai se reeducando, vai se educando. Não tem problema, às vezes o irmão passa 5 minutos, tranquilo. Ele não pode estender, né? Que passou muito tempo daquilo que era previsto. Mas é importante dentro da pregação também a questão do querigma.
Os bispos, aqui eu trago até uma palavra que a Glorinha mesmo, a Glorinha não, o Klaus, nosso coordenador estadual, disse que ele fez uma visita à maioria dos bispos, e os bispos disse que eram unânimes, que a renovação precisa voltar à origem, a renovação precisa ter pregações querigmáticas. Veja, os bispos dizendo aquilo que a renovação está dizendo, os bispos estão dizendo também para nós. Precisamos ter pregações querigmáticas. Aí a gente pergunta, meu Deus, o que é pregação querigmática? Bom, a pregação querigmática, meus irmãos, ela se traduz em uma linguagem própria, normalmente é uma linguagem mais voltada à segunda pessoa, né? Nos casos, você. Depois, a pregação querigmática, ela traz aqueles elementos próprios que nós já conhecemos, que é o amor de Deus, que é o pecado, Jesus Salvador, né? Também a fé e conversão. Essa parte querigmática. Portanto, todas as pregações que, quando o núcleo discerne a palavra, a gente precisa entender assim, em qual querigma, em qual tema querigmático ela vai se encaixar. Se essa pregação vai encaixar, ontem eu estava reunido com o núcleo de Davinópolis. Mais um grupo de oração nasceu ontem, graças a Deus, aleluia, em Davinópolis, e nós fizemos o primeiro núcleo. E o Senhor mostrou uma estrada longa, na verdade era uma avenida longa, cheia de luzes, bem iluminada, e veio a lembrança da passagem, veio também a passagem dos 10 leprosos, que pelo caminho iam sendo curados. E um irmão falou, veio para mim a palavra amor, o outro medo, a outra esperança. Perseverança. Quando aí ficou sem entender o que realmente o Senhor queria. Quando nós oramos mais uma vez, o Senhor definiu claramente que a avenida longa e iluminada era o amor dele. Logo, olha, puxou aquilo que o irmão falou que tinha sentido o amor. Então, a longa avenida era o amor, e aquele que caminhasse pelo caminho, que é o amor, seria curado de suas enfermidades, dos seus medos. Aí veio a interpretação, por que o Senhor tinha falado dos leprosos, 10 leprosos, e falando que era preciso que, para você receber, permanecer nesse amor, é preciso perseverança para você receber, né, essa cura, essas graças. Então, o que é importante? Dentro desses elementos da pregação, a gente nos pontuar naquilo que o Senhor, ele, vamos dizer, ser fiel naquilo que o Senhor indicou lá no núcleo. Porque muitas vezes o pregador chega e ele não é fiel naquilo que foi, ou às vezes não é o núcleo não passa a palavra direito para o irmão, não indica aquilo que o Senhor mostrou, e às vezes o pregador vem, ele até muda a palavra, que é horrível isso, né? Não pode acontecer uma coisa dessa. Talvez já aconteceu com vocês. E não pode, o pregador tem que ser fiel ao tema, ao rema, aquilo que o núcleo discerniu. Né? Acontece. Então, não pode acontecer. O pregador não pode mudar aquilo que o núcleo discerniu. O núcleo diz, eu não entendi. Tá bom, irmão, você não entendeu? Procure o coordenador do grupo de oração, que o coordenador do grupo de oração vai explicar para você a palavra. A moção de Deus tem que ser nítida e clara, porque senão desvirtua daquilo que Deus quer. Então é preciso entender bem. Por isso que eu disse essa questão. As visualizações, muitas vezes elas são particulares ali para o núcleo, porém é preciso que, quando for falar para o pregador, olha, a direção que Deus nos deu é essa. Veja o tanto que a visualização, que é uma palavra de ciência ali, que o Senhor nos deu, que ele estava escondido, é direcionado, veja como é rico. Quem perseverar no caminho vai ser curado, vai ser libertado de todas as suas misérias. E o caminho iluminado é o amor. Então, a pregação querigmática, voltar a pregar querigmaticamente. E essa palavra encaixa onde? Dentro do amor de Deus. Eu vou pregar, eu vou pregar sobre a cura dos 10 leprosos, e eu vou pregar dentro do querigma amor.
Quem é o amor que estava ali no caminho? Jesus. Olha, esses leprosos encontraram no caminho, encontraram o amor. E o amor os curou. Olha que lindo isso. Não é verdade? Então, querigma, pregar dentro do querigma. Por isso que eu passei para vocês o esqueminha lá, né? Eu acho que a maioria de vocês viram lá. Aquele esqueminha de núcleo que é muito importante você concatenar, que fala, né? Então, colocar ali esses elementos. Depois, a Renata me falou de última hora agora para falar sobre pregação, né? Estava olhando aqui. Então, assim, depois dentro desses elementos, o pregador está dentro do elemento pregação. Dentro desse tema, veja, o pregador é aquele que tem a consciência de Deus e se deixa encontrar, porque já o encontrou. Não há como falar de Deus sem conhecer. O pregador, eu não posso, aquilo que a Renata falava, não tem como eu amar aquilo que não conheço. Não tem como eu pregar se eu não vivo. Então, o pregador, ele precisa estar na vida carismática, na vida de caminho, e não é, por exemplo, porque tem um erro também, assim, dentro do núcleo. Às vezes, porque o pregador, aí fala assim, o fulano nunca pregou, joga o fulano para pregar. Cuidado, porque, veja, pregação é carisma. Né? Precisa ter o carisma da pregação. Obviamente, às vezes você vai primeiro formar aquele irmão. Se você quer que ele pregue, dá uma formação de pregação para ele, coitado. Aí você joga o irmão lá, e aí depois, olha, vou falar uma coisa para vocês. O que aconteceu? Um testemunho rápido. Aqui em Corumbaíba aconteceu, acabei falando a cidade, né? Era lá na Groenlândia, mas aqui em Corumbaíba. E o que aconteceu? Uma irmãzinha, ela, no núcleo lá, tipo assim, a fulana vai pregar. E ela, obediente, foi pregar. Só que, na hora que ela foi pregar, deu um branco nela. Ela não lembrava de nada. E ela olhava para o papel, ela não conseguia ler o que estava escrito. E ela entrou numa coisa horrível, porque ela ficou assim, sem graça. E quando eu vi a situação, eu já olhei para o Ministério de Música e falei, papai, toca e ajuda a irmã. Porque os servos precisam, sabe, perceber os sinais. E aí, o Ministério de Música entrou, o irmão entrou orando, e ela saiu do desespero do grupo, ela nem sentou. Ela já saiu pela porta, e eu já saí junto, porque eu vi que a coisa não estava certa. E quando eu cheguei onde ela estava nos prantos de choro. E ela falou assim, nunca mais eu vou pregar. Eu não vou pregar mais. Eu fui horrível. E aí ela começou a se martirizar. Trauma. Veja, por isso que é importante discernir. Nem tudo aquilo que é bom vai gerar um bem. Às vezes você acha que é bom o irmão pregar. Mas sem a vontade de Deus, você estraga o irmão. Mesmo fazendo coisas boas. Então precisa discernir bem. E aí é muito sério isso. Discernir bem. E, olha, não quer dizer que você não deve incentivar. Incentive. Mas primeiro, ajude a preparar os irmãos. Dá uma formação de pregação. Ensina quais são os elementos. O roteiro. Né? E assim vai. E aí, veja, o pregador, ele é um elemento fundamental. Porque quando ele vai para a pregação, as pessoas olham para ele. E eu vou dizer, ele não olha só para ele, mas olha para a vida dele. É por isso que quando diz assim, Luiz André, algumas pessoas me perguntavam, o fulano é demasiado, pode pregar. O fulano, assim, pode... Eu recomendava duas situações. Né? O problema de você colocar uma pessoa que está com problema de sacramento é que ele primeiro é questão espiritual e depois humana. O espiritual é que a pessoa está aberta ao mal, porque ela não tem como buscar o sacramento da reconciliação. E segundo, é o elemento humano, que começa a apontar o dedo, a falar quem é essa pessoa para dizer isso, e começa a julgar aquele irmão. E você querendo fazer o bem, você estraga o irmão.
Ponto. Depois você vai falar sobre testemunho. Continua, pode continuar. Então, a Renata, ela falou... Você tem 10 minutos. Tá. A Renata falou sobre o louvor, falou sobre a oração em línguas, o canto, né? Dentro do canto existem várias canções, e é importante você pegar a apostila também da renovação, que é o grupo de oração, que é muito importante. E aí, ela falou também sobre o silêncio, né? O ato penitencial, a pregação, e dentro da pregação, a pregação querigmática é muito importante, a figura do pregador, e por fim, nós temos o elemento testemunhos. Meus irmãos, vocês notaram que os nossos grupos não têm mais testemunho? Vocês notaram? E isso é algo muito sério, muito sério. Talvez a gente fale, por que não está vindo gente no grupo de oração? Mas porque, veja, não tem testemunho, não tem novidade. Não estamos vendo o agir de Deus. As pessoas não testemunham mais, não está havendo mais testemunho. E veja, os testemunhos dos nossos grupos desapareceram. E aí, o que eu falo do testemunho? A importância. Se não está tendo testemunho, talvez seja porque nós também não estamos dando testemunho. E eu digo não é testemunho de coisas horrendas, não. Eu estou dizendo testemunho de fé, de alegria. Eu até falava com os irmãos de Pires do Rio, né? O Senhor deu uma palavra de direção. Pegando dentro, e eu aconselho vocês, leem o documento do Papa Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. Porque se você evangeliza sem alegria, com certeza você não vai conseguir ninguém. Você não vai conseguir ninguém. Você não vai convencer nem você mesmo de ir para um grupo de oração. E o testemunho, ele precisa ter a função do testemunho é manifestar a glória de Deus e edificar a comunidade. E aí, o que dentro do testemunho precisa ser? Ele precisa ser centralizado em Cristo. Isso a gente chama de ABC. O testemunho ABC. O que é o testemunho ABC? Alegre, breve e cristocêntrico. Podemos traduzir também alegre por audível, a pessoa clara nas palavras. Mas alegre, breve e cristocêntrico. Não pode ser uma coisa estendida. E o testemunho, ele precisa atingir o ponto que é a glória de Deus. É tudo para a glória, não centralizado em si mesmo. As pessoas não podem dizer eu, né? Mas o Senhor fez. Depois, assim, a gente precisa ter cautela com as pessoas que insistem em falar sempre, as mesmas pessoas em querer dar testemunho. Porque muitas vezes essas pessoas, na verdade, elas estão querendo se autopromover. Elas estão querendo aparecer e não, no fundo, dar um testemunho para a glória de Deus. Depois, outra coisa é preciso estimular esses testemunhos. Tá? É preciso estimular as pessoas a dar o testemunho, a abrir esse espaço para as pessoas testemunharem, e proclamar. O que é importante também observar que o testemunho é para a glória de Deus. E proclamá-lo, veja, às vezes as pessoas não proclamar o testemunho por timidez, por vergonha, é permitir que se roube a glória de Deus. Entende? Quando a pessoa não quer testemunhar, eu não quero testemunhar. E você vê que é uma graça. Você vai ter que trabalhar com aquela pessoa, porque ela não testemunhar é roubar a glória que só pertence a Deus. Interessante também, né, Luiz André, que o coordenador ou alguém do núcleo ouça o testemunho antes, né? Isso mesmo, porque é importante naquilo que a gente fala sobre a cautela. Ouvir para que veja se realmente aquele testemunho está centralizado em Cristo e para que verdadeiramente ali se transpareça somente Deus. Depois vem o final, que é os avisos. Meus irmãos, quem é que dá aviso no grupo de oração? Deixa eu ver se ele está aqui. De comunicação. Ele está aqui, o Antônio? Toninho?
É pra tá, né? Era para estar, né? O Antônio tá aí. Então, quem dá aviso no grupo de oração, Tá sim. ele falou, tô sim. Então, quem dá aviso no grupo de oração é o Ministério de Comunicação. E o aviso não é simplesmente, olha, às vezes você vai fazer um convite e as pessoas estão mortas, não vai convencer ninguém. O aviso, o convite tem que ser alegre, tem que demonstrar emoção, vontade. Você também está com vontade de estar ali. Porque às vezes ela fala assim, ó, fulano, ó, semana que vem nós vamos começar o seminário. Tudo bem? Vai convencer quem? Né? Meus irmãos, semana que vem começa o nosso grande seminário, começa a experiência de oração. Que maravilha! Olha, eu vou dizer para vocês, na experiência de oração eu tive uma graça imensa, e você pode até testemunhar ali. Breve, o aviso tem que ser breve, mas tem que ser alegre, convencedor. Por isso que precisa ter um comunicador no seu grupo de oração. Bom, Renata, antes de abrirmos para a palavra rapidinho, vou só passar rapidinho para eles aqui o esqueminha que eu falei, para que eles possam entender aqui. Vou abrir aqui. Luiz André, só finalizando aqui, Sim. uma coisa que eu acho que eu não falei, quando eu estava falando do Ministério de Música, Sim. Quando depois dos avisos, né, que a gente vai mandar o povo embora, como fala, a gente vai despedir do pessoal, que for o Ministério de Música entrar com uma música ali, entra com uma música alegre, né? Acabou de acontecer aquele momento de oração, aquela alegria, né? E às vezes o que acontece, né? Quando aquela música triste, você sai, uai, mas e aquela alegria toda, né? Então uma música ali alegre, né? Que o povo vai sentir vontade de voltar no seu grupo de oração. Isso mesmo. Isso mesmo. Pode Pode apresentar continuar. aqui, rapidinho? Sim. Vocês estão vendo aí já, não? Sim. Tá vendo a apresentação? Sim. Beleza. Você que está com o celular, às vezes você está em forma vertical, vira ele na forma horizontal para ele encher a tela, né? Para você ver melhor. Então, olha só, aqui rapidinho eu vou passar para vocês, só para vocês terem o norte daquilo que a Renata estava dizendo, e aí a gente finalizar. Olha só, aqui, vocês verem aqui, preparando o local. Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo, Renata? Sim. Beleza. Então, olha só, preparar o local. A gente precisa ter esse cuidado de preparar o local. Ah, Luiz André, mas a gente é na igreja. Não tem problema, às vezes você vai preparar ali uma mesinha para Nossa Senhora, mas, sabe, de forma que o ambiente fique agradável, propício para o grupo de oração, tá certo? Então, preparar o local. Esse é o primeiro passo. Depois, preparando nessa reunião de oração, observar a limpeza, os enfeites, as cadeiras, o cartaz com rema. Uma dica que eu dou, lá no ambão, quando você pôr lá o ambão, que é a palavra, né, onde fica a mesa da palavra, onde o pregador vai pregar, e normalmente esse ambão já tem que estar no centro, porque muitas vezes começa o grupo de oração depois que vai pôr o ambão, aí perde todo o clima, né? Quebra. Então, já deixa preparado o ambão, já na posição para o pregador pregar. E lá na frente você pode pôr o cartaz com o rema e a palavra ser pregada. Sabe por quê? Às vezes chega o irmão, e aí o irmão chega e ele não tem muito hábito com a Bíblia. E aí o pregador fala, capítulo tal, versículo tal. Quando a pessoa acha, o pregador já até acabou de pregar. Ele terminou a pregação e ainda a pessoa está lá procurando a Bíblia. Então, facilite para o irmão. Já coloque lá, assim, letras grandes, obviamente, né? Se o lugar for grande, sim, coloque até mais de um lugar. A palavra ser pregada da noite, com rema. Não é? Isso é muito importante. Além de levar o rema lá para a porta, né? Para a recepção. Depois, ambão para a palavra, como eu falei, e outros, preparar tudo isso. Os antecedentes. O que é antecedente? É o que antecede a reunião, antes da reunião acontecer. E o que antes da reunião acontece? O servo se reúne meia hora antes, como a Renata falou. Se o grupo começa às 7h30, então nós vamos estar lá 7 horas para arrumar e já começar orando. Nós vamos entregar o grupo de oração. É bom que o servo chegue primeiro, já entregando aquele grupo de oração, e nesse entregar você já pode começar o terço, em função daquelas pessoas que vão chegando, já intercedendo por aquelas pessoas, tá certo? Depois vem o momento da acolhida.
essa acolhida, a gente já bem sabe que é o início do grupo, não é a acolhida lá da porta está acontecendo. Essa acolhida é quando já o grupo começa e o irmão vai falar, sejam bem-vindos, meus irmãos, a este grupo de oração. Então, acolher bem o irmão é acolher Jesus. Depois, lá em Lucas 48, hein? Observa aí. O tempo da acolhida, se for um grupo de oração de 1 hora, o tempo para essa acolhida de uma música, quero te dar a paz, 3 minutinhos. É mais ou menos um tempo aí. Né? Depois vem esse momento mariano. Esse momento mariano, que seria, né? Pode ser uma música, como a Renata falou, uma música, pode ser uma oração, né? Pode ser uma consagração, esse canto. E o tempo? Um tempo aí de mais ou menos 5 minutos dentro de um grupo de oração de 1 hora. Depois vem o quê? A animação. A animação, lembrando que ela só existe para preparar as pessoas para entrarem em oração. O motivo dela é esse. Se as pessoas já estão preparadas para a oração, então vamos logo já para a oração. E aí entra essa animação, como eu disse, a animação não é louvor, né? A animação é animação. E aí o tempo dessa animação é em torno aí, no máximo, 10 minutos, dependendo do tipo de irmãos que estiverem dentro do grupo. Pode ser até menos, caso as pessoas já estejam preparadas para a oração. Aí vem a oração 1. Essa oração 1 entra dentro de tudo aquilo, basicamente tudo aquilo que a Renata disse no início. Vai entrar aí o louvor, né? Vai entrar a parte de canto, oração de louvor em canto, oração na palavra, oração espontânea. Vai entrar várias modalidades de oração. Dentro dessa oração 1, é o ciclo carismático. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é o ciclo. Eu estava até resumindo esses dias para a Renata, né, falando. O que é o ciclo carismático? O ciclo carismático, na verdade, nada mais é do que um esgotar-se de si mesmo, da oração vernácula, da oração em nossa língua, né, vamos dizer, de um esgotar humano, e depois deixar que Deus ore em nós por meio de seu Santo Espírito, silenciar-se para escutar o Senhor, e depois usar os carismas, se assim o Senhor quiser, e dar a resposta mediante aquilo que Deus nos falou. Então, dentro desse esgotar da oração humana, da oração da língua vernácula, ela está o louvor, está o pedido de perdão, está a adoração, né? Pode estar ali o pedido do Espírito Santo, né? O momento que nós clamamos o batismo no Espírito. Então, tudo dentro desse ciclo carismático, tá certo? Então, como eu disse, o louvor ele tem aí essas dimensões e dentro dessa oração 1, tem aí um tempo de 30 minutos. Os tempos maiores do grupo de oração é com oração, por isso que chama grupo de oração. Por quê? O tempo maior do grupo é oração. Então, em torno de 30 minutos. Depois, o que é importante, né? Eu pus aqui, evitar introduções longas. Às vezes a gente começa a fazer uma introdução para entrar na oração e vai longe, né? Então, seja mais resumidos na introdução. Aí vem essa questão do ciclo carismático, não vou explicar. A pregação querigmática, já falei. O tempo da pregação de um grupo de 1 hora, 10 minutos. Depois vem a oração 2, que é a oração após a pregação, que é a resposta à palavra de Deus anunciada, certo? Essa palavra de Deus anunciada pode ser o pregador que faça a oração, pode ser que o pregador não faça a oração. Quem vai fazer a oração? O condutor de oração. Aquele que está conduzindo a oração que vai fazer a oração. Porque não pode, não fez a oração, o pregador não fez a oração, acabou ali. Não pode acabar ali. O condutor já tem que ter comunicado com o pregador, ou o pregador comunicado ao condutor, ele fala, eu não vou fazer oração. Então, e mesmo se o pregador não falou, você imediatamente que está conduzindo a oração, já conduz a oração em cima da palavra anunciada. Certo? E o tempo? 20 minutos para essa oração.
E aí vem o final, que é os sucedentes, que é após. E aí vem o quê? Os testemunhos. A primeira vez no grupo de André, oração. Oi. e quando o pregador excede todo o tempo e não deixa espaço para oração final? Porque acontece muito isso. Do Então, pregador ultrapassar demais o limite do tempo dele, gastar sim. 30, 40 minutos pregando, não sobra tempo para oração. E aí? Sim, aí o que tem que fazer? Olha, pregador, você já sabe que aquele pregador, de repente, ele prega muito, né? Ou aquele pregador... Então. Se for aquele pregador que você já conhece, ou você talvez ele está vindo no grupo de oração e você falou, ó, irmão, você tem tantos minutos para a sua pregação. Então já tem que conversar com ele antes. E excedeu. Meus irmãos, aí nós temos que se virar nos 30. Nós precisamos pelo menos fazer um momento de oração. Ele pode não ser longo, mas ele tem que acontecer como resposta à palavra. Nós não podemos deixar que o grupo termine sem uma resposta à palavra. Tá certo? Seja uma oração breve, porque o irmão extrapolou, a irmã extrapolou, mas precisa acontecer como resposta à palavra de Deus. A maioria das vezes extrapola, sabe? Assim, o tempo fica praticamente sem tempo para oração final. Sim. Isso então, aí me preocupa muito. Por quê? Sim. Porque o pregador se torna uma pregação cansativa. Sim. Porque fica ali 30, 40 minutos falando de um tema que no final perde até o sentido. Sim. Então, eu oriento assim, Valdivina, que sem te ver eu já sei que é a sua voz, viu? Então, assim, é importante que você oriente, né? Por exemplo, oriente os coordenadores, talvez a boa parte estão aqui, mas orientar para que converse com esses pregadores, que de repente já são figurinhas carimbadas na cidade. E aí já conversa com eles, irmão, é o seguinte, o seu tempo de pregação determinado é esse. Então, porque nós temos que ter a oração após, e o grupo de oração não pode terminar muito tarde, porque tem um horário para terminar. Então, precisa consertar aí. Eu estou falando assim, no geral, né? Não estou falando de ninguém específico, é no geral, assim. Sim, porque mas às que eu tô... vezes você chega num local que acontece isso. Sim, é por isso que eu estou dizendo assim, às vezes já são pessoas conhecidas nossas. Aí eu preciso conversar com o irmão. Irmão, você tem tantos minutos para pregar, porque nós temos que orar após. Veja que o momento de oração é maior do que da palavra, né? Então, é importante que se converse com esses pregadores, né, e já vai se colocando. E aí o que acontece? Porque, às vezes, uma das coisas que é importante observar é que o Ministério de Música ajuda bastante. Às vezes, o Ministério de Música está ali e ele aproveita o momento, ele já vai dedilhando uma música, ou ele já vai procurando introduzir uma canção suave, para o pregador desconfiar, né, que o tempo dele excedeu, e aí emendar com oração, tá certo? Às vezes vai ter esses mecanismos também para ajudar a entrar. Às vezes uma piscadinha para o pregador, passou, né, a levantadinha de placa, né, faz um bem disfarçado assim para o povo não ver, faz lá um tipo assim, final, ou tipo assim, faltando 5 minutos. Isso ajuda, uma levantada de placa para ajudar o irmão, né? Então, Luiz André, sim. Já aconteceu no meu grupo algumas vezes, e a gente, quando a pessoa fala, assim, um pregador fala muito, ele sempre dá um intervalo entre uma fala e outra, e nesse momento aconteceu assim, da gente pegar, entrar conversando e já começar o momento de oração. Principalmente você, né, Cris? Porque você, o seu grupo é limitadíssimo, né? Então, principalmente na universidade, que não pode ser longo, extenso, né? Então, tem que se realmente cuidar aí e, assim, ajudar o pregador nesse sentido. Então, tem alguns mecanismos, como música. Claro que a gente não pode interromper o pregador, isso é muito ruim, mas porque às vezes ele está até finalizando o pensamento dele,
Mas a gente tem que ir dando um jeitinho assim para ele entender que, ó, tipo assim, finaliza, fecha o pensamento. Então, assim, primeira vez na reunião, finalizando, aniversariante, é importante, meus irmãos, ó, os testemunhos, a primeira vez na reunião de oração, é importante lembrar dos irmãos, quem são os irmãos que estão vindo a primeira vez? Evite, vamos dizer, constranger os irmãos. O negócio, às vezes, de levar na frente pode constranger. Às vezes, só levantar, quem são as pessoas? Nós vamos orar por você, fica aí mesmo no seu lugar. E a gente estende as mãos, sabe? Porque, às vezes, pode ser uma pessoa muito tímida e levar para frente pode constranger. Então, conheça as ovelhas. Você conhecendo as ovelhas, fica tudo certo. Aniversariantes. É importante lembrar no final do grupo de oração, quem são os aniversariantes que estão hoje no nosso grupo de oração? Levanta a mão. E aí faz. Não pode esquecer também os aniversariantes do grupo, dos servos, né? E aí você faz o quê? Como, às vezes, os grupos são muito... Tem grupo que é muito grande, não tem jeito de fazer, mas, por exemplo, para os servos, irmãos, final do mês, faz um bolinho, chama, fala assim, vamos comemorar o aniversário dos servos. Lembra do aniversário dos servos, né? Ajuda isso ajuda bastante, lembrar dos aniversariantes. Se for um grupo menor, dá para fazer um bolinho. No final do mês, comemora o aniversário de todo mundo com um bolinho. Né? Cada um ajuda. E depois vem o final, os avisos. Tempo, 5 minutos. Nossa, isso tudo, sim. Dá para fazer isso aí, por isso que dá para fazer isso em 5 minutos. Ninguém faz parte da renovação, mas ela faz parte de nós. Compacto de que aceitemos a graça que nos oferece. Esta obra soberana do Espírito suscitou homens e mulheres renovados depois de terem recebido a graça do batismo do Espírito Santo. Papa Francisco. Amém. É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não? Nenhuma? Não. Sanou a dúvida, Valdivina? Tranquilo? Tranquilo. Sim, não, claro. Assim, até porque já foi batido muito nessa tecla com pregadores que querem pregar 30, 40, 50 minutos. E aí toma tempo, mesmo o grupo tendo 2 horas para o grupo acontecer, fica quase que só pregando, né? Isso aí é ruim, porque o grupo de oração é oração, não é pregação, não é grupo de pregação. Justamente. Não é? Isso não, mesmo. Era só isso. Dona Valdivina, mais alguém? Mas nas formações de pregação, os formadores sempre falam a respeito do tempo de pregação e de quando o pregador excede o tempo de pregação, que a pessoa... a gente mesmo já participou de curso de pregação aqui em Catalão, que o pregador veio de Goiânia, né, no caso do Greiton, e falou da pessoa montar o esquema lá, né, montar o roteiro, tudo um roteiro para poder seguir e acompanhar o tempo corretamente. Essas pessoas que excedem, assim, para mim tem 2 coisas: ou ela não participou de nenhuma formação de pregação, ou então ela simplesmente ignora todo o processo que a gente aprende na formação. Ou ela desobedece, né? Ou desobedece. Exatamente. Então, os irmãos caladinhos aí, tem alguém que gostaria de falar? Ó, irmãos, as dúvidas, diz assim, né, a Bíblia, que a semente lançada à beira do caminho é aquelas pessoas que não entenderam, né? E aí o diabo vem e rouba aquilo que foi semeado. Então, se você entendeu, glória a Deus, está guardado no terreno bom, aleluia. Né? Então, não tem problema. Então, podemos finalizar, né? Já está tarde, né? Quase 11 horas, nós passamos um pouco do horário. Eu quero dizer para você, que é coordenador, né? Que a RCC, ela só existe porque existe o seu grupo de oração. Então, né, que nós possamos cuidar, guardar, proteger nossos grupos de oração, né? Se o seu grupo de oração acaba parte da RCC.
Então, eu quero contar muito com você, coordenador, coordenadora, né, para esses anos aí de coordenação, para a gente proteger, para a gente cuidar, para a gente guardar do nosso grupo de oração, da RCC. Quero dizer também que essa formação, ela não é uma formação de grupo de oração, ela é apenas, né, elementos do grupo de oração. Se você sentir o desejo, a necessidade, né, de ter essa formação completa, né, da apostila, a gente trabalhou em mais o capítulo 3 e 4, né, da apostila Grupo de Oração, se você sentir essa necessidade, pode falar, pode nos procurar, a gente vai até a sua cidade, até você, a gente faz essa formação presencial, tá bom? Não é uma formação de grupo de oração, é só apenas os elementos do grupo e a estrutura do núcleo. E também eu quero dizer que para esse ano, né, de 2021, aproveitar essa sala aberta, né, nós temos como foco aí os seminários de vida no Espírito Santo, né? Coordenadores, promovam o seminário de vida no Espírito Santo, é um caminho, né, que a RCC nos aponta, né? É um benefício para nós. Às vezes nós ficamos procurando tanta coisa, né? Queremos colocar tanta coisa no nosso grupo de oração, colocar a novena, tantas outras coisas que não faz parte do nosso grupo de oração. Então, nós temos aí as coisas que a RCC disponibiliza. E, especialmente, nesse ano de 2021, nós vamos trabalhar com o seminário de vida no Espírito, né? Vamos planejar seminários, né, bem trabalhados, com pregações querigmáticas aí, para trabalhar e trazer mais povo, mais almas para o nosso grupo de oração, mais almas para Jesus, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos finalizar. Luiz André, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que você está esquecendo de primeiro de vender o seu jabá, né? Que precisa, o Ministério de Comunicação precisa estar em cada grupo de oração. É importante que cada coordenador de grupo de oração tenha, no mínimo, 2 formadores, né? Porque um comunicação ajuda o outro, e formação. de comunicação, de formação, né? Então, é importante que se tenha os formadores, porque os formadores eles são os guardiões da identidade da renovação. É importante isso. E eu reforço esse pedido essa fala da Renata, porque assim, ó, o seminário é muito importante. Eu dou uma dica para vocês, comecem com experiência de oração, de final de semana. Faça uma boa e bela, bem preparada experiência de oração. As pessoas vão ficar mexidas. Depois da experiência de oração, façam o seminário. Obviamente, observe a realidade. Às vezes é mais fácil você realizar várias experiências de oração, vários seminários, do que você fazer um grande e às vezes não ter como acompanhar aquelas pessoas. Então, às vezes é importante, porque no seminário é importante o pastoreio. Tá? Depois, no final do seminário, nós elaboramos na gestão, coordenação passada, um checklist, que ajuda bastante após, na pregação final, um checklist que as pessoas preenchem e que vai te dar um norte das pessoas que querem servir. Ao invés de esperar as pessoas virem se propor ao serviço, você já sabe o que elas querem e você só chama elas para a formação. É isso. E obrigado por vocês terem ficado até essa hora e nesse momento formativo. Deus abençoe. Amém. Irmãos, vamos só agradecer a Jesus, né, por esse momento. Quero agradecer a cada um de vocês também, né, que ficaram aqui nos ouvindo nesse tanto de tempo, né, que a gente extrapolou. Quero pedir desculpa, tá, gente, por ter extrapolado esse tanto de tempo. E quero render graças ao Senhor por esse momento tão rico, né? Nós estamos aqui partilhando, né? Que o Senhor nos ajude, que nossa Mãe Maria Santíssima nos ajude, nos abençoe, que ela nos dê, né, uma noite abençoada, de sono restaurador, que o Senhor, Ele vem nos abençoar cada um de nós, os nossos grupos de oração, os servos, né, os ministérios, que Ele nos oriente, que Ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento para esse ano de 2021. E também quero dizer a vocês que vocês podem contar comigo para o que precisar de alguma formação, podem ligar, pode mandar mensagem, que estarei aí disponível, tá?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um. Muito obrigada, irmãos.